Na semana que antecede o Dia do Trabalhador, duas notícias chamaram muita atenção na mídia. A primeira foram os relatos dos trabalhadores de uma grande rede de livraria do país e seu pacto da mediocridade frente aos abusos da franquia. A outra foi o falecimento do modelo Thales Cotta, no meio do desfile da mais alta elite da moda paulistana. A primeira se defendeu com o seguinte: "Nossa livraria é linda." A outra fez 1 minuto de silêncio e continuou o desfile. Esse mundo em que os poderosos pisam nos trabalhadores e nos dizem que esta é a ordem correta das coisas vai desabar, e só poderá haver um dia onde vai nascer uma sociedade de liberdade em que cada um vai cooperar por uma vida melhor dos outros. Essa frase poderia ter sido dita hoje, mas foram as últimas palavras de August Spy, um dos 4 anarquistas condenados à morte, acusados como uma das lideranças das manifestações de 1º de maio de 1886, durante a luta pela jornada de 8 horas de trabalho e que marcam o dia de hoje. O que hoje lhe parece natural foi uma conquista com muita luta e trabalho, e é inevitavelmente uma disputa. E aí, suave e tranquilo? Feriadão de boas, né? Dia pra descansar, fazer nada, não pensar em nada sério. Olha, eu tenho uma pergunta pra fazer. Por que será que hoje é o Dia do Trabalho? Não, eu não sei assim mais ou menos explicar detalhadamente, né? Não. Sei não. Pois é, no vídeo de hoje um desabafo histórico. A história do 1º de maio, a conquista do trabalho, o feriado no Brasil, a disputa em torno do termo Dia do Trabalho, pra gente entender finalmente o futuro dessa nação desempregada. O que será que os trabalhadores da cultura, o seu Armando, a morte do modelo e o Dia do Trabalhador têm em comum? Então, já deixa o like porque, né, feriadão, você descansando e eu soltando vídeo novo no canal. Estados Unidos, final do século XIX. Talvez você se lembre dos tempos da escola, dos termos Revolução Industrial e Taylorismo, um método de produção em série que padronizava os produtos e barateava os custos. A máquina passava a guiar o trabalhador e, a partir de agora, no interior das fábricas e das minas, as condições de trabalho só se degradavam. Jornadas de até 12, 14 horas diária eram os cenários de homens, mulheres e crianças operárias. Sim, crianças na fábrica, 15 horas era normal. Normose, entende? Tal fato começa a revoltar os trabalhadores, que aos poucos vão se organizando em protestos e lutas por direitos. Para falar a verdade, no começo do século, quando Robert Owen, um reformista social galês-inglês, criou em 1817 o lema 8 horas de trabalho, 8 horas de recreação e 8 horas de descanso, que as lutas já estavam ficando cada vez mais fortes. O século XIX foi ao mesmo tempo o nascimento da exploração nas fábricas e também o imediato florescer da resistência dos trabalhadores pelo mundo. Onde há exploração, há luta por resistência e direitos. As primeiras manifestações da classe operária pela redução da jornada aconteceram em 1819, mas foi no dia 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos, que um acontecimento marcou o início de uma primavera muito diferenciada. A paralisação dos trabalhadores americanos, exigindo a jornada de 8 horas, era o início daquela que seria chamada Revolta de Haymarket. Aproveitando a data de 1º de maio, que é ligada a muitas tradições históricas, como a festa da primavera no hemisfério norte e a data do Moving Day, o dia da mudança, quando exatamente às 9 da manhã muitos senhores latifundiários iniciavam o seu mês financeiro, anunciando o novo preço do aluguel para os inquilinos, o movimento dos trabalhadores foi às ruas e pediu paralisação, aproveitando que muitos já estavam de mudança de suas casas. Durante 3 dias, a manifestação continuou, até um confronto mais violento com a polícia terminar com um saldo de 50 feridos e a morte de 3 operários. A repressão acabou chamando a atenção de outros trabalhadores, aumentando o tamanho do protesto, e no dia 4 de maio, uma grande marcha caminhou por Chicago. Cerca de 3.000 pessoas compareceram ao evento, inclusive muitas mulheres e crianças. Quando a chuva e o frio já haviam reduzido os manifestantes a menos de 200, os confrontos começaram e de repente uma bomba de origem indeterminada explodiu no meio dos policiais. A reação foi de imediata violência e os agentes abriram fogo contra a multidão, deixando feridos dos 2 lados. Esse confronto aconteceu na Praça Haymarket, dando nome ao protesto. E o que a polícia ignorou, porém, é que é da própria natureza de se organizar dos anarquistas não ter líderes, e assim encontrou 8 possíveis organizadores que foram presos e condenados, mesmo sem provas que os ligassem ao lançamento da bomba nos policiais. Todos foram condenados à forca apesar de nenhuma prova. Ling acabou atentando contra a própria vida na prisão, ingerindo uma cápsula explosiva.
Os outros foram condenados no dia 11 de novembro de 1887, dia que ficou conhecido como Black Friday. Soa familiar esse nome para você? Com outro significado deturpado e bem consumista? Note, policiais ferindo manifestantes. Algum desses não é trabalhador? A repressão sempre é instrumento de poder, onde trabalhador bate em trabalhador. Enfim, questões pra gente refletir, não é mesmo? Sem mais digressões, 3 anos depois desse fato, em 1889, a Segunda Internacional Socialista, realizada em Paris, decide pela data do Dia Mundial dos Trabalhadores, em 1º de maio, para homenagear essa revolta, para que todos os anos, nesse dia, os trabalhadores pudessem fazer suas reivindicações com uma redução de jornada de trabalho para 8 horas. E lembra bem disso, Dia dos Trabalhadores. Enfim, o símbolo inicialmente era um triângulo, que depois foi substituído pela flor vermelha, usada até hoje. Levou muito tempo para que os trabalhadores conquistassem a jornada de 8 horas diárias. Antes dela, vieram outras conquistas também importantes. Pensa que na Inglaterra, 10 horas de jornada de trabalho foi considerada uma medida moderna contra as 13 dos Estados Unidos e até 16 de alguns outros países. Foi só em 1919, com o Tratado de Paz de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, que é criada a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e finalmente a jornada de 8 horas ou semana de 48 horas é adotada como meta a ser alcançada. Veja, o que hoje é óbvio e natural, já foi meta a ser alcançada. A inclusão do 1º de maio nunca foi fácil. Os Estados Unidos e o Canadá não comemoram nessa data e criaram a Labor Day. Isso tudo porque esse dia lembrava as lutas vermelhas, segundo eles. Na Itália, o governo fascista esvaziou a luta dos trabalhadores, substituindo pela Festa do Trabalho italiano. Na Alemanha, durante o governo de Hitler, adotou-se a cor vermelha da bandeira dos trabalhadores, convertendo o Dia do Trabalhador para Dia Oficial do Trabalho, onde era celebrado o trabalho enquanto produção. Para você ter noção como essa disputa é séria, na Polônia, recentemente, o 1º de maio ganhou um nome bem neutro, Dia do Descanso. Essa é uma maneira de apagar a memória nacional das tantas atividades e conquistas dos trabalhadores bem nessa data. O 1º de maio sempre viveu essa disputa de paternidade em torno de sua representação. Os governos, os empresários e os próprios trabalhadores sempre lutaram pela hegemonia desse discurso. No Brasil, por exemplo, são relatadas comemorações do Dia do Trabalhador desde 1895, mas somente em 1925 a data é legalizada por Arthur Bernardes. Então, vamos finalmente falar de nós, brasileiros. Apesar das pessoas em condição de escravidão sempre terem lutado contra a tirania dos senhores de escravo durante toda a nossa história, neste período, as comemorações de 1º de maio apresentavam um caráter apenas festivo, não reivindicativo. Os patrões davam bailes e festas em homenagens ao trabalhador nesse período. Em 1906, pouco depois da primeira realização do primeiro Congresso Operário, é que os rumos começam a mudar. Isso porque, quando chegaram os imigrantes italianos, alemães, japoneses, eles traziam junto consigo as mudanças das suas memórias de luta em seus países. A partir de 1907, a cidade de São Paulo, por exemplo, é paralisada por uma greve que reivindicava a famigerada jornada de 8 horas de trabalho. E adivinha? Uma lei chamada de Adolfo Gordo legalizou a expulsão de imigrantes nesse período. Em 1917, a primeira grande greve geral de São Paulo acontece, e apesar de 50 mil pessoas aderirem ao movimento, os patrões consideraram vagabundos os que foram à greve e resolveram a questão como caso de polícia. Depois, o Rio de Janeiro também levou à rua 60 mil pessoas, o que ficou conhecido como a aurora do movimento operário, e dali para frente, seriam constantes as lutas dos trabalhadores. Durante o governo de Arthur Bernardes, foram proibidos de se manifestar em 1º de maio. Foi só em 27, após o fim do estado de sítio, que os trabalhadores podem voltar a se manifestar, até que Vargas assume, a partir de 2 bandeiras. Uma é representar a economia cafeeira do Brasil, e a outra, organizar o mundo do trabalho. Mas você percebe que isso tudo estava a serviço de uma certa elite? No Estado Novo de Vargas, tudo era sempre feito a 2 mãos. Com uma mão, aprovava medidas importantes e essenciais do movimento sindical desde o começo do século. De fato, muitos direitos dos trabalhadores foram conquistados nesse período. Mas na outra mão, ele reprimia a crescente organização dos trabalhadores e movimentos grevistas. Vargas se apropriava das pautas, como se aquilo que ele fizesse fosse dar algo à população, e não sua mera obrigação como presidente. No discurso de Vargas, a ideia era criar um trabalhador de conduta exemplar, que não fazia greve, nem perturbação,
mas aceitava tudo que o patrão dizia. A partir dali, o Dia do Trabalhador virou o Dia do Trabalho, mas isso, claro, não mudou o ímpeto da luta dos trabalhadores, que dos anos varguistas até 64 conquistaram muitas coisas além da jornada de 48 horas, férias remuneradas, direito ao FGTS, enfim, todas as conquistas que hoje a gente acha natural foram na base de muita luta. Durante a ditadura militar, a repressão ao movimento por direitos do trabalho obviamente aumentou. Quando estudantes e operários se juntavam para ir às ruas, muitos eram perseguidos e acusados de terrorismo. Em 76, por exemplo, um operário metalúrgico chamado Manuel Filho passou pelos porões do DOI-CODE em São Paulo e foi executado. Em 78, a primeira grande greve operária no ABC paulista exigia o fim do arroxo salarial, que é quando a economia está péssima, o governo congela o salário dos trabalhadores sem acompanhar a inflação, ou seja, os preços sobem e os salários não. Em 79 e 80, muitos líderes passam a ser presos, inclusive após liderar uma grande greve, um tal de Luiz Inácio também acabou sendo preso quando defendia mais direitos trabalhistas para os metalúrgicos. Em 30 de abril de 1981, o pior dos ataques, o ataque ao Rio Centro, que para quem não lembra, foi um ataque falso montado pelo próprio governo militar durante a festa em homenagem ao trabalhador, realizada no Centro de Convenções Rio Centro e com protestos populares acontecendo. A ideia era explodir um carro cheio de bombas e culpar os terroristas comunistas do ataque. O público de 20 mil pessoas e muitos artistas famosos como Chico Buarque, Gal Costa, Alceu Valença, Gonzaguinha acabaram não sendo atingidos por sorte, porque uma das 4 bombas explodiu no colo do militar do exército a caminho do local. Tenso, não é mesmo? Agora vamos pensar no 1º de maio hoje. Certamente, ao longo de mais de 100 anos, é muito bom reconhecer que tantas lutas não foram em vão e que estão mais vivas do que nunca. Ouça essas pautas: jornada de 40 horas semanais sem redução do salário, igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, valorização de aposentados, mais PIB para educação, 10% do PIB para a saúde, valorização das profissões. Isso são pautas que te interessam? Agora responda, isso são pautas históricas ou pautas do presente? É difícil saber, não é? Por isso, refletir sobre a manipulação do 1º de maio é perceber a importância que ela tem. Por que será que tentam cooptar a data? Porque sabem que o trabalhador é o verdadeiro povo. Essa lembrança nunca vai interessar aqueles que lideram a elite econômica. E veja, você é um trabalhador, um operário, e sei que você torce o nariz quando escuta isso. O tipo de trabalho mudou e é por isso que você não se identifica com isso. Quando o Capital é escrito, por exemplo, 97% dos trabalhadores são operários de fábrica. Hoje no Brasil não tem só esse tipo de trabalho. Analistas, gerentes, criativos, há muitos tipos de funções. Empreendedores, startupeiros, funcionários liberais. Mas na boa, se você parar de exercer essa função, o que acontece? Pensa nisso. Você, por mais que queira se distanciar disso tudo, é um trabalhador. Quase a totalidade de nós é trabalhador. Operários dentro de agências, escolas, bancos, liberais, operários, empreendedores, mas operários. Claro que o tempo passou, os costumes mudaram e os nomes também, mas ainda não somos livres e liberais como imaginamos. Não é à toa que ficamos todos tocados com o que houve na cultura. Sabemos que podemos todos ser vítimas disso. Não é à toa que nos identificamos com a história falsa do seu Armando, o patrão filha da p***. É assim que esse dia deve ser lembrado, como o Dia dos Trabalhadores. Ainda há explorados, regimes semi-escravos, pessoas que não têm nenhum direito, reforma de previdência que te promete cortar na carne, mas não te conta que a carne que vão cortar é só a sua. A máquina de moer do trabalho é cruel. Como no taylorismo, ela é uma esteira que não para, ela é uma passarela, uma pista que destrói, que leva, que se você cair, o máximo que te dão é 1 minuto de silêncio. E você é mercadoria. Se o trabalhador parar de se identificar consigo, é isso que está em jogo no dia de hoje. A memória dos trabalhadores da Furca, dos trabalhadores franceses, canadenses, dos trabalhadores da Livraria Cultura e dos tantos tales trabalhadoras da indústria da moda, que faz escravo e tira o ímpeto do trabalhador com o glamuroso e elitista título de modelo. Olha, como depois de toda essa história, é mais tranquilo entender a lógica do trabalhadores do mundo, univos. Pronto. Agora sim, desabafei. Agora vai lá, curtir seu feriadão. Mas antes de o vídeo acabar, se você puder, financie esse canal. Dê outras alternativas como financiamento coletivo para que a gente se sustente. Vamos trocar uma ideia nos comentários. E agora sim,
vá pro seu feriadão, sabendo que ele foi uma conquista histórica banhada a muito sangue, suor e bom trabalho amanhã, que volta tudo outra vez. Vamos fazer uma reflexão nos comentários. Aonde queremos estar, enquanto trabalhadores? E falou!